A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e este é mais um Depois do Culto, Deus fala com você. Este é mais um vídeo da série de vídeos que estamos postando, daquilo que estamos pregando no nosso culto de doutrina, às segundas-feiras, na Igreja Assembleia de Deus de Pedra Furada. Estamos ministrando ali sobre o tema Reconstrução dos Muros. E antes de entrarmos na mensagem, gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal e acione o sino das notificações. Assim, todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você o receberá automaticamente. Esta segunda, nós falamos sobre reconstrução dos muros, planejamento, segurança e provisão. Baseamos a nossa mensagem em Neemias capítulo 2, versículo 4, 6, 7 e 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Nós não iremos ler a fim de dinamizarmos melhor o nosso vídeo. Então você pode acompanhar lá. Neemias 2, do versículo 4 até o versículo de número 8. Introduzimos a nossa mensagem dizendo que o desejo ou o chamado para a obra não transforma o escolhido em alguém inconsequente. Antes, a capacitação para executar os propósitos de Deus são providenciados pelo próprio Senhor da obra. Nós mostramos através do exemplo de Neemias que Neemias vai, ao se apresentar diante do rei, ele é questionado pelo rei por quanto tempo ele iria demorar para concluir aquele projeto. E Neemias, automaticamente, as escrituras nos mostram que ele aponta um determinado tempo, e após apontar este determinado tempo, o rei o libera para fazer esta obra. Observe que o interesse do rei é: será que Neemias tem um projeto? Será que Neemias tem um tempo para terminar e voltar a me servir? Será que Neemias já planejou tudo o que ele vai fazer? E Neemias dá como resposta ao rei um determinado tempo, e ele vai fazer agora, depois que o rei o envia, ou seja, depois que o rei o autoriza, ele vai pedir ao rei, ele vai solicitar ao rei algumas coisas que ele sabe que vai precisar. Esta ação de Neemias, ou esta fala de Neemias, conversando com o rei, nos mostra que Neemias já tinha planejado e já sabia quais seriam as suas dificuldades e o que ele precisaria para estar executando aquela obra, aquela tão grande e tão maravilhosa obra. E Neemias vai dizer ao rei, depois de apresentar o tempo devido, ele vai dizer e pede ao rei que o rei lhe dê cartas para que ele possa atravessar o reino em segurança. Observe, todas as vezes que algum judeu ou de outros povos atravessavam pelo reino, eles tinham uma preocupação: era que os outros povos não os atacassem, principalmente os judeus que estavam retornando a Jerusalém, e certamente haviam povos que eram contrários àquela ideia desde aquele tempo. E o rei lhe dá as cartas necessárias. Neemias está preocupado com a segurança. Quem planeja bem, planeja também como chegar ali, como chegar no local onde Deus o está enviando. É normal que nós estejamos preocupados com aquilo que iremos produzir, ou seja, deve haver um planejamento. No planejamento nós devemos disponibilizar um determinado tempo. No planejamento nós devemos determinar quais as normas de segurança para que aquela obra seja concluída. E terceiro ponto, Neemias pede provisão ao rei. Neemias sabia o material que iria precisar. Pede cartas para que o guarda da floresta do rei, Asaf, libere o material necessário para que Neemias execute a sua obra. Eu gostaria de, neste momento, lhe fazer lembrar o seguinte: a obra de Deus não é um projeto de um dia. A obra de Deus não é um projeto de 2 dias. Lembre-se, todos os discípulos e apóstolos fizeram também parte desta grande obra, e isto aconteceu há mais de 2000 anos. O projeto que você tem e que Deus colocou nas suas mãos, ele vai durar
pela sua expectativa um determinado tempo, mas ele deve ser dimensionado a longo prazo, a longuíssimo prazo, porque é um projeto eterno. Lembre-se de estar sentado e calcular tudo o que você precisa a partir do momento que você decide se colocar na obra de Deus. Nós falamos ali também, saímos desta ideia da produção de Neemias e passamos um pouco mais para o campo espiritual e falamos que quando Deus determina algo para alguém, escolhe alguém para uma obra, ele mesmo providencia a segurança. Entretanto, Deus nunca vai resistir àquele que, fazendo a obra de Deus, decide melhorar a segurança ou decide empreitar algo para melhorar a segurança. Neemias está fazendo o quê? Reconstruindo os muros. Neemias sabe que os muros levantados ajudam na segurança da cidade que estava totalmente destruída. E levantando os muros, Neemias iria prevenir muitos ataques. Entretanto, este Deus que não se preocupa ou não limita o homem para que não se preocupe com a segurança, ele também faz uma afirmação para o homem. E ele diz no Salmo 127, versículo número 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, não é uma repreensão para que não haja vigias, não é uma repreensão para que não se edifique a casa. É, na realidade, um chamado a entender que quando você se disponibiliza para fazer a obra de Deus, mesmo quando você está preocupado com a segurança, fazer as coisas da maneira certa, com cuidado, mas mesmo assim, com todo este seu cuidado, o que vai dar a verdade, a verdadeira segurança ao seu projeto é o Senhor estar trabalhando com você. E é lógico que se Ele te chamou, Ele vai acompanhar o seu projeto de segurança, o seu planejamento de segurança, como eu devo agir, como eu devo pregar, o volume do som, tudo isso que você está se preocupando, o Senhor está edificando, ou seja, não vai ruir, mesmo que você está preocupado com as medidas de segurança, mas Ele está cuidando de tudo. A segunda coisa que falamos é que quem te escolheu garante a segurança. Salmo de número 18, versículo de número 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Não tema, não fique assombrado com os problemas que virão. Entenda uma coisa, todos aqueles que foram escolhidos por Deus foram também protegidos por Ele para que realizassem toda a missão que Ele desejou. O escolhido, ele sim deve tomar cuidados quanto à segurança, mas ele nunca deve esquecer que quem o escolheu é o seu escudo. Davi, sabendo de todas as suas qualidades, de todas as guerras que já tinha vencido, ele vai dizer no Salmo de número 20, verso de número 7 e verso de número 8, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A segurança total e restrita, inabalável, vem do Senhor dos Exércitos. Confie, se Ele te selecionou para a obra, assim como fez com Davi, Ele também vai estar ao seu lado, protegendo, guardando. A terceira coisa que nós falamos sobre este assunto no campo espiritual de quem é escolhido para a obra é que os recursos espirituais para que a obra se realize serão providenciadas por aquele quem te capacitou para a obra. Aquele que te chamou para a obra, ele vai te dar a condição necessária para executar a obra. Ele vai te dar as armaduras, ele vai te dar a provisão espiritual, ele vai te dar os recursos espirituais para que você cumpra a edificação. Olha só, Efésios capítulo 4, verso de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores.
Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento aqui pode ser literalmente substituído por querendo a edificação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que a palavra de Deus, ela nos garante que os recursos espirituais serão disponibilizados pelo dono da obra. E, em último lugar, nós falamos ali que a consequência prática de quem planeja, de quem se dedica na obra, e aquilo que é contundente nas Escrituras está escrito em Isaías 64, verso de número 4, grave bem esse texto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Escute, você foi escolhido para uma obra, você foi escolhido para uma missão. Planeje, preocupe-se com a segurança, busque em Deus a provisão espiritual, mas Ele vai fazer e Ele vai estar trabalhando em todo o tempo para que a obra que Ele colocou nas suas mãos seja concluída. Mas nós queremos fazer um parêntese aqui, e algo que Deus colocou no nosso coração já no finalzinho do culto, não estava programado para se falar, nós queremos transmitir para você aqui também. Você não precisa imitar ninguém. Os recursos serão pessoais, intransferíveis. Deus vai colocar na tua mão. Chega de querer armadura de Saul. Chega de querer badog de Davi ou funda de Davi. Chega de querer vara de Moisés. Chega de imitações. Deus vai capacitar você para a obra com os seus dons e com os recursos espirituais que ele entender que a obra que você está realizando necessita. Você não precisa imitar os dons, você não precisa buscar os dons iguais ao de outro que está nos Estados Unidos, que está no Japão, que está em São Paulo, que está nos Gideões. Você precisa dos recursos que o Senhor sabe que são necessários para a realização da obra. Reconstrução dos muros, planejamento, segurança e provisão. Tudo isso virá do Senhor, porque você é um escolhido para concluir esta tão maravilhosa obra de Deus.